Fala pessoal do International Alternative Sports, tudo bem com vocês? Estou aqui com a camisa do Galatasaray, pessoal. Também já fizemos shorts bem recente do Galatasaray, o nosso último, né? O meu irmão. Nós vamos estar aqui fazendo um resumo do Turcão 2023-2024, né? O Galatasaray foi campeão, como a gente já adiantou, com pontuação recorde, né? E vamos definir meus classificados para os torneios europeus, né? Os turcos, né? Sem impedimento nenhum, né? Em contrapartida aos russos, pessoal, né? Vamos lá. O Galatasaray, que é um dos grandes times da Turquia, né? Um time que teve muitos jogadores brasileiros também, que já passaram por lá, tiveram seu destaque, né? O campeonato turco, pessoal, que está passando por algumas mudanças, assim, porque às vezes sabe que é um pouco mais de um ano e pouco, né? Tivemos um grande terremoto que afetou várias cidades da Turquia e também da Síria, né? Sempre que a Turquia também é um país transcontinental, né? Uma boa parte na Ásia, uma boa parte na Europa. Não vou dizer que é meio a meio, que eu posso estar falando alguma bobagem, né? Tem, inclusive, alguns times foram poupados de rebaixamento, então o número de rebaixados só vai acertar dentro de 2 campeonatos, se eu não me engano, né? Então, algumas particularidades, né, no campeonato turco deste ano. Foi disputado do dia 11 de agosto até o dia 26 de maio. O Galatasaray foi campeão, como eu disse, conquistando o seu 24º título, né? Foram jogados 380 partidas, marcados 1.062 gols, média de 2,79, perdão. O artilheiro, como já falamos no short, é o Mauro Icardi, argentino do Galatasaray, com 25 gols. A maior vitória do mandante, tivemos 3 grandes vitórias, mas a maior foi do Fenerbahçe sobre o Konyaspor por 7-1, 10 de janeiro desse ano. A maior vitória fora do Fenerbahçe, 5-0 em cima do Pendik Spor, 5-0. Também tivemos o Gaziantep fazendo 6-1 no Adana Demirspor, né? O maior placar geral, né, do Fenerbahçe também, 7 no Konyaspor, um Galatasaray fazendo 6-2 no Rizespor, pessoal. A maior série de vitórias também do Galatasaray foram 17 vitórias, pessoal. Olha isso. E a maior série de jogos do Fenerbahçe, 27 partidas, e mesmo assim não foi campeão, né? Muitos empates, né, também, né? Empatar demais nunca é muito bom. E times que ficaram 10 jogos sem vencer, o Atayaspor e o Istanbulspor e o Kayserispor, né? E a maior sequência de derrotas, 7 derrotas seguidas, foi o Kayserispor, né? 7. Público, maior público, claro, Galatasaray 0, Fenerbahçe 1, com 53.775 torcedores, um dos grandes clássicos, um fanatismo meu, até exagerado, né? Uma coisa bastante feia, pessoal, não é fácil não. 4.190.282 pessoas foram em todos os jogos, uma média de 11.027 torcedores por partida, pessoal. Times que disputaram foram o Adana Demirspor, o Alanyaspor, o Akangusu, o Atalyaspor, o Istanbul Başakşehir, o Besiktas, um dos grandes também, o Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep, Hatayspor, Istanbulspor, o Kasimpasa, o Kayserispor, o Konyaspor, o Bendikspor, o Rizespor, o Samsunspor, o Sivasspor e o Trabzonspor, né, que foi um dos intrusos recentemente de títulos aí entre os grandões, pessoal. Mas nessa temporada não teve jeito, deu Galata, de pontuação recorde com 102 pontos, mas apenas 3 de vantagem para o Fenerbahçe, igual que ficou com 99, né? O Galatasaray classificou direto para a fase de Liga, né? Que é uma fase nova agora da Champions League. O Fenerbahçe classificou para o segundo qualificatório da Champions League. O Trabzonspor ficou com 67 pontos, pessoal. Olha, 22 pontos atrás do Fenerbahçe e quase mais de 30 atrás do Galatasaray. Ele classificou-se para a Europa, a segunda rodada de qualificatória da Europa League. O Başakşehir classificou-se também para a segunda rodada de qualificatória da Conference League, né? E o Besiktas, que ficou em sexto, na verdade, ficou para a Europa, os playoffs da Europa League, né? Aquelas últimas fase mais derradeira. E o Kazimpasa ficou em quinto com 56, pessoal, né? No caso, o Besiktas conseguiu porque ele foi campeão da Copa da Turquia, né? Então, por isso que em sexto ele conseguindo vaga e o quinto colocado, o Kasimpasa, não conseguindo nada. Então, 5 times alocados. Depois tivemos Sivasspor, Alanyaspor, Rizespor, Antalyaspor, Gaziantep, o Adana, o Samsunspor, o Kayserispor, o Hatayspor, o Konyaspor
E aí o 17º, o Ankara Uru, com 40 pontos, o Fatih Karagümrük com 40, o Pendikspor com 37 e o Istanbulspor com 16 foram os 4 rebaixados para a primeira liga, né? Que eles chamam lá segunda divisão, né? 4 rebaixados, né? Se eu não me engano, vão subir 3 equipes, né? O Campeonato Turco este ano teve 20 equipes, né? Mas normalmente ele tem menos, né? Como eu já disse, efeito de muitos times, muitas cidades devastadas, completamente destruídas pelos terremotos que atingiram a Turquia e a Síria, pessoal. Galatasaray, que tem grandes jogadores históricos, como o goleiro de 38 anos, uruguaio Fernando Muslera, pessoal. Grande Fernando Muslera, está um bom tempo lá, jogador muito bom, né? Bom jogador histórico, goleiro seguro. O Uruguai que costuma ter goleiros bastante, né, históricos, né? Davinson Sánchez, colombiano defensor, também um dos destaques, muito bom jogador, né? Nós também temos no meio de campo um jogador. Hoje temos o brasileiro TT, que veio um dos brasileiros que saíram do Shakhtar durante a guerra, a invasão. Né? Sérgio Oliveira, outro grande jogador que jogava no Porto. Lucas Torreira, que era do Arsenal, um bom jogador também. Né? O Yilmaz, que é jogador turco, que jogou bastante no futebol francês. Também é um jogador bastante interessante. Né? E no comando de ataque, claro, além do Mauro Icardi, o Dri Mertens, que é um dos maiores goleadores da história do Napoli, se eu não me engano. É o maior goleador. Bom jogador. O Carlos Vinícius, atacante, que era do Fulham na Inglaterra, também muito bom jogador. Né? Foi um dos destaques, né? Veio de empréstimo, né? E eu tenho aqui alguns números, né, do Galatasaray nesta temporada, pessoal. Super vitoriosa. Perdão, pessoal, tô com um pouco de gripe, né? Estou me recuperando, né? Também nos outros campeonatos, a nível de curiosidade, a Copa da Turquia, o time parou nas quartas de finais, a Supercopa da Turquia, no dia 7 de abril, ele foi campeão, né? Na Champions League ele acabou parando na fase de grupos, mas ficou em terceiro, né? Foi para a Europa League, mas nos playoffs, né, contra os terceiros da Liga Europa, contra o segundo da Liga Europa, ele também acabou não avançando, pessoal. Mas mesmo assim, claro, a nível doméstico, né, o Galatasaray continua bastante proeminente, pessoal. O maior goleador, depois do Mauro Icardi com 32 gols, tivemos o Karim Ankoglu com 15 gols, o Mertens fez 12 e o Wilfried Zaha, de Costa do Marfim, né, fez 10. E o Hakim Ziyech, marroquino, outro muito bom jogador, fez 8 gols, né, no total. O TT fez 3 gols, né, 2 pela Copa da Turquia. O Carlos Vinícius fez 2 gols também aos 2 brasileiros que hoje, né, estão no elenco do Galatasaray. O maior passador, Mertens, né, além de goleador, ele que é um meia bastante ofensivo, deu 16 assistências. O Icardi também deu 11 assistências, o TT deu 4 assistências, um lateral ponta, né, faz várias funções, né, os brasileiros, né, se dando bem na equipe turca, pessoal. Muito bem. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpe alguma falha. Estamos aqui aprimorando cada vez mais para levar conteúdo novo para vocês. Vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. Tamo junto.